Da mesma forma, os compassivos são aqueles que perdoam os culpados, que são amáveis com os necessitados e os que sofrem. Jesus afirmou que os misericordiosos receberão na mesma moeda a compaixão que expressam para com os outros. E assim, o sentido de misericórdia ele é muito amplo. Então, a misericórdia ela vai desde não observar o defeito do próximo, desde uma caridade material. Ela é aquela ajuda que é aquela ajuda silenciosa. Então, aquela misericórdia real é aquela misericórdia que você presta um auxílio sem que você se sinta superior àquele que está recebendo. Então, a questão da misericórdia é como você vai realizar aquela ação, porque nem todos os que fazem o bem são bons, e não tem como ser bom sem fazer o bem. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, tem um exemplo que representa a caridade material e a caridade moral. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, o dos que jazem sobre um gravado sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitarem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe aceita o benefício. A mãe não consegue com o seu trabalho prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, à boa dama, os cuidados materiais de que necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitarmos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas.
Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita? Que importa? E nós temos uma passagem de João, no capítulo 8, a passagem que trata da mulher adúltera, quando os fariseus levaram até Jesus uma mulher dizendo que ela tinha cometido adultério. E aí, nesse momento, Jesus sabiamente disse para aqueles que estavam pedindo que Jesus punisse aquela mulher. Ele diz que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí, nesse momento, aos poucos, foram saindo todas aquelas pessoas que estavam querendo, que aquela mulher fosse apedrejada. E Jesus, depois, no final, pergunta à mulher se não tinha ninguém ali, se alguém a tinha julgado. Ela diz que não, que ninguém tinha condenado. E aí é onde ele diz para ela: eu também não te condenarei, vá e não peques mais. Nesse momento, Jesus, além do contexto educativo, essa passagem também tem um contexto psicológico, porque no momento que Jesus diz para aquelas pessoas quem não tivesse pecado, ele fez automaticamente um convite para que aquelas pessoas voltassem para si e fizessem uma autoanálise. Então, tem um contexto, essa passagem, muito profundo, que se refere também a um autodescobrimento, né? Por vezes, nossos julgamentos são destrutivos. Ao invés de auxiliarmos o irmão em sofrimento moral, potencializamos os danos alheios. E tantos que promovem algum tipo de auxílio, mas não exercem a caridade moral, fazendo uma benfeitoria e com ela críticas severas. Por isso é dito que a caridade moral é a menos praticada ainda. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Então, pacificar é mais do que restabelecer a paz alheia, né? A paz como um todo. Então, uma pessoa, para ser pacificadora, ela primeiro tem que estar em paz. E deverá ser um homem de coração limpo também. Então, pacificadores serão só aqueles que já fizeram uma reforma íntima, que estão despidos de orgulho, que o ego não está elevado. No João capítulo 14, versículo 27, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Quando Jesus diz, deixo a paz a vocês, não a dou como o mundo a dá, porque a verdadeira paz, ela é aquela paz da consciência tranquila e do sentimento de dever cumprido. A paz do mundo, ela se refere à paz dos prazeres materiais, dos arrastamentos materiais que o material também dá o acesso. E aí, quando a gente fala em paz, em ser pacificadores, é interessante a gente trazer um contexto seguinte, porque nós, seres humanos, nós temos em nós ainda um instinto de agressividade. Nós ainda temos alguns instintos primitivos. Porém, nós temos a condição de conviver com esses instintos sem sermos violentos. Então, nós não temos um instinto natural de violência. A violência ela é uma opção. Ela é o desejo de fazer o mal a outra, mas ela não existe você justificar uma ação sua ou de outrem dizendo que aquela ação foi instintiva. Deus é a paz eterna, infinita, absoluta. Por isso aquele que conquistou a paz interior é chamado Filho de Deus. A conquista da paz dá sem a guerra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando Jesus disse, assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, é porque ele fez essas palavras, ele disse isso diretamente aos apóstolos. E assim, bem-aventurados esses que sofrem perseguição. Na verdade, os que sofrem perseguição nessa passagem se trata daqueles que já são justos. E, basicamente, a gente tem que ter conosco que quando a gente decidir, a partir do momento que a gente decide viver o Evangelho, vivenciar o Evangelho, nós vamos encontrar oposição. Então, muitas vezes, as pessoas, para abrandar a sua própria consciência, ela acha melhor combater a ideia sua, uma ideia justa, do que ela também ingressar aí nessa reforma íntima. Normalmente a perseguição existe quando alguém quer proibir o posicionamento, as crenças de outra pessoa ou de um grupo, para impedir que seja desenvolvida uma opinião que venha a contrariar algum tipo de interesse. E também pode-se tratar daqueles que não despertaram para a vida espiritual. E assim, nós vivemos hoje um chamado relativismo moral. Porque antigamente as leis morais elas eram muito mais definidas. A sombra da luz, o bem e do mal. Hoje não. Hoje nós confundimos muito a questão da liberdade com a libertinagem. Então nós vivemos num país sob uma Constituição Federal em que nos dá a liberdade de pensamento, de ideologia, de manifestar a crença, de não manifestar a crença. Porém, com o tempo nós perdemos alguns limites. Eu digo nós perdemos num contexto geral, porque nós vivemos em um momento em que há bastante o combate do preconceito. Nós evoluímos positivamente em muitos aspectos, porém nós regredimos em alguns aspectos, no sentido assim, que para muitos grupos e muitos indivíduos tudo é permitido. E todo aquele que tiver uma opinião razoável é tido como uma pessoa quadrada, uma pessoa fundamentalista, que se acha. E um exemplo, se a gente citar, dependendo do local, alguma passagem de Jesus, nós poderemos ser chamados de pessoas fanáticas. Bem-aventurados os que têm puro coração. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. A pureza de coração, ela é inseparável da humildade, da simplicidade. Então, deverá excluir toda ideia de egoísmo. Mas, quando Jesus citou uma criança nessa passagem, ele se referiu como um exemplo da inocência da criança. Porque é claro que nós sabemos que se trataria de um espírito antigo, não de uma única existência. Porém, na fase infantil, ainda não deu tempo para que o espírito apresentasse alguma situação de perversidade. Então, nesse sentido que ele disse, que
O reino dos céus é para quem se assemelhem a uma criança. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, Jesus disse: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque o coração, culturalmente, ele simboliza os nossos sentimentos. E nós sabemos, que para a doutrina espírita é onde fica o chakra cardíaco. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus se utiliza do principal e primeiro instinto animal para dar uma ideia da ânsia que alguém deve nutrir para conquistar essa justiça. A fome e sede é o instinto mais primário e o primeiro a dever ser satisfeito. Quer dizer, da necessidade, que nós temos dessa sede de justiça, Quem desejar ardentemente esse ajustamento com as leis divinas será saciado, será satisfeito no seu desejo, andará lado a lado com as leis de Deus. Pela lei dos homens, todo aquele que comete uma infração ou algum tipo de irregularidade ou um crime, ele deverá ser punido, ele terá ali o tribunal, em termos da matéria. Porém, na justiça divina, ela também tem a misericórdia. Então, para Deus, Deus se utiliza da justiça, no sentido que tudo aquilo que ocorrer será devido, advém do uso do livre-arbítrio e da lei de ação e reação. E a sua misericórdia é justamente as oportunidades que Ele dá para aquele indivíduo recomeçar. Resumo das lições. Os pobres de espírito serão enriquecidos como herdeiros legítimos do reino dos céus. Os que choram serão consolados, pois perceberão o propósito divino em seu pesar, e unir-se-ão novamente aos seres amados dos quais foram separados. Os mansos, que preferem ser espoliados a pôr em risco suas almas em contendas, herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartamente alimentados. Os que demonstram misericórdia serão julgados com misericórdia. Os puros de coração serão admitidos à presença de Deus. Os pacificadores que se esforçam para salvar a si mesmos e aos seus semelhantes dos conflitos serão contados entre os filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa de justiça herdarão as riquezas de seu reino eterno. Que assim seja. Obrigada. Nós agradecemos a Adria pela sua fala e também aos irmãos presentes. E aproveitamos esse instante para orarmos. Vamos fechar os olhos e buscarmos a presença do Senhor. Mestre querido e amado, nós te louvamos. Como é bom, Senhor, poder estar aqui, recebendo esses eflúvios do seu amor. Como é bom poder contar contigo. Nós desejamos então, Senhor, te agradecer por tantas bênçãos e ainda assim temos a pedir por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos que não puderam vir hoje também, por não estarem gozando de perfeita saúde, enfim, aonde cada um estiver, que o Senhor possa alcançar, abençoar, proteger, envolver nas melhores energias de muito amor e paz. Senhor, abençoa cada irmão que for retornar ao seu lar e abençoe aos que aqui permanecerão ainda na continuidade desta atividade.
Nós te louvamos, evidenciamos o seu nome, divino Senhor. Que assim seja, graças a Deus.